agora, o Rodolfo está lá esperando, a gente volta a conversar com ele já já, mas eu vou conversar com o neurologista Rafael Higashi. Doutor, muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite para conversar com a gente sobre isso. Eu queria ouvir a opinião do senhor. Na opinião do senhor, uma pessoa com epilepsia, ela tem sim condições de estar dirigindo? E no caso do Antônio, a gente sabe que a carteira dele era para carro e também para moto. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, sim, o paciente epilético, ele pode dirigir, tá? A única coisa que o paciente epilético não controlado da medicação, não controlado das suas crises com o remédio, esse sim, ele não pode dirigir. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque se ele tivesse controlado as crises, que seja com 1, 2, 3 remédios, mas ele estivesse aí pelo menos 1 ano sem crise, sim, ele teria a condição de poder dirigir. A questão não é a questão é que ele, no caso que se apresenta, ele é epilético, ele não estava dizendo a verdade, né, não tanto para o médico quanto para o Detran, e ele negava essas informações. Então, o epilético sim pode dirigir. Para você ter uma ideia, a chance de um epilético controlado ter um acidente é menor, inclusive, de casos de morte súbita, onde a pessoa simplesmente tem um ataque cardíaco, um estado de mal agudamente e morre sem saber a etiologia. De repente a pessoa tem uma coronariopatia e pode ter uma morte súbita. Estatisticamente, um paciente epilético controlado tem um risco até menor de caso de morte súbita. Então o problema não é ser epilético, o problema é estar mal controlado da epilepsia e negar essas informações. Agora, doutor, existe casos de pacientes que mesmo com remédio, o caso aqui desse motorista Antônio, ele está tomando 3 remédios a cada 12 horas, segundo ele, né? Mas existem casos de pacientes, mesmo tomando remédio, que não conseguem controlar a doença? Existe sim. A epilepsia não é uma doença, na verdade, é uma condição neurológica onde você tem várias etiologias. São várias etiologias. Desde você pode nascer com uma alteração congênita na área do cérebro chamada córtex, que é a área que a crise é deflagrada, até você adquirir uma epilepsia, por exemplo, por um trauma, né? Um trauma que você adquiriu na idade adulta. Então, depende de como é a lesão que você apresenta, qual o tipo da epilepsia, você pode ter casos que são refratários e é onde realmente não tem controle. Nessa situação, onde os casos não têm controle, realmente a pessoa deve ser impedida de dirigir e normalmente o médico neurologista não recomenda. Viu no caso específico do Antônio que houve esse problema em relação ao formulário, ele mentiu no formulário e apesar dele ter rasurado, o formulário foi aceito. Minha pergunta é a seguinte, doutor, existe obrigação legal do médico reportar que o paciente é epilético? Sim, tanto o médico quanto o paciente ele tem obrigação legal. Acontece que a epilepsia, vamos entender o seguinte, entre as crises, uma pessoa, eu posso estar falando agora que você é um epilético, porque o ataque convulsivo pode ser num momento ou outro, quando eu estou dormindo, ou no outro horário. Então, se o paciente nega a informação, fica muito difícil de saber a verdade. Porque é diferente de uma doença, por exemplo, quando a pessoa tem uma AVC, tem uma sequela, é nítida, você vê a doença na pessoa, a limitação. No caso da epilepsia, se o paciente não falar a verdade, o médico não tem como adivinhar. Lógico que tem exames hoje que se faz, que através de eletroencefalograma, monitorização durante 24 horas, que isso é possível. Mas na prática do dia a dia, só é possível diagnosticar um relato do cliente e a ajuda de exames complementares. E alguns exames, como eletroencefalograma. Bom, a gente teve um problema aqui com o sinal do doutor, infelizmente travou, já então a gente volta a conversar com ele assim que o sinal for retomado. A gente está conversando sobre um neurologista, exatamente sobre esse caso do motorista epilético que atropelou 17 pessoas ontem
no Caçadão de Copacabana, um bebê de 8 meses morreu. Prevenção. Mas se tiver um monitoramento, uma fiscalização, se os médicos realmente avisarem quais são os pacientes que têm determinadas doenças que podem influenciar na hora do motorista dirigir, será que isso não melhora, pelo menos? Sim. É importante fazer uma triagem. O paciente, a epilepsia, ela pode se manifestar de algumas maneiras, digamos assim. Então, o principal chamariz é sempre alguns sinais e sintomas neurológicos. Eu vou dizer alguns. O paciente que sente, por exemplo, às vezes tem perda da consciência, não sabe por quê. Muitas vezes, porque a crise epilética, a convulsão, nem sempre a epilepsia se manifesta só com abalos tônicos crônicos, que nós chamamos de abalos motores, que as pessoas chamam ataque epilético, que é o nome que se diz. Muitas vezes, a epilepsia pode se manifestar simplesmente com uma sensação anormal nas mãos. Muitas vezes, com um movimento anormal na boca. Muitas vezes, simplesmente com uma queda, que parece muito, a gente chama crises atônicas, podem parecer muito uma síncope. Muitas vezes pode aparecer simplesmente com sensação, uma sensação, um mal-estar, uma sensação emocional diferente. O déjà vu pode ser uma epilepsia muitas vezes. Então, acredito que esses sinais que nós chamamos de paroxísticos, que são sinais breves, com sensações anormais e perda da consciência, sim, deve ser avaliado pelo médico para saber se enquadra na suspeição do paciente ter ou não uma epilepsia, certo? Eu acho que primeiro começa por aí. Talvez muitos acidentes poderiam ser evitados se fizesse uma triagem melhor, um screening melhor da epilepsia. Doutor, o senhor está falando dos efeitos de uma epilepsia. Por exemplo, no caso específico aí do que aconteceu ontem, um dos efeitos pode ter sido exatamente o motorista ter acelerado ainda mais o carro? Isso pode acontecer? Olha, a gente sabe, nesse caso, me parece que ele estava usando 3 remédios. Parece que era lamotrigina, Depakote e mais um carbamazepina. São 3 remédios anticonvulsivantes. Nesse caso, é uma epilepsia de difícil controle. Normalmente, quando nós usamos 3 remédios, é que realmente é uma epilepsia de difícil controle. Porque se fosse fácil, já teria resolvido com remédio, não é verdade? Então, existem fatores que nós chamamos de deflagradores, né? Por exemplo, situações de estresse pode deflagrar uma crise. Quem já tem a suscetibilidade, já tem epilepsia. Comer menos também pode deflagrar uma crise, né? Dormir mal também pode deflagrar uma crise. Então, é uma série de coisas que pode ser deflagrada a crise. O que além do remédio pode ser feito? Existem hoje, por exemplo, os tipos de dietas, como a dieta cetogênica, que é um complemento para pessoas que, além do remédio, poder controlar suas crises convulsivas. Doutor, muito obrigada, agradeço muito a presença do senhor aqui na edição das 4, explicando para a gente aí os efeitos, né, que pode desencadear um efeito